Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de Geografia. Geografia agora para todos vocês do 8º ano. Forte abraço a todos vocês das escolas públicas, municipais, estadual, privada aqui do nosso município de Ribeirão. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma tática, uma estratégia aí norte-americana dos Estados Unidos aí na Segunda Guerra Mundial. Olha só o nome. E veja como ele é sugestivo, olha só, a política da boa vizinhança nas relações entre o Brasil e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aí você me pergunta, professor, o Brasil e os Estados Unidos têm uma certa distância entre eles, né? Tem vários e vários países aí até chegar ao território brasileiro, entre os Estados Unidos e o Brasil, e nós temos aí os países da América Central, praticamente todinho, parte de alguns países aí da América do Sul. E como é que a gente está falando, como é que estamos falando aí sobre política de boa vizinhança? Embora a sua distância geográfica seja relativamente grande, mas porém ele está presente ali no continente americano, se torna um pouco mais próximo, e numa questão geopolítica um pouco mais próximo às suas relações aí, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial. Prosseguindo, no próximo slide a gente vai começar a entender isso aí. Nós temos aí o presidente do Brasil, a gente vai entender isso aí no 9º ano, nós iremos entender isso aí, a relação desses dois aqui no 9º ano de uma outra forma, de outra visão. Nós temos aqui o presidente do Brasil, no período, né, Getúlio Dornelles Vargas, que ele vai governar o Brasil em dois momentos. No primeiro momento, de 1930 até 1945, 15 anos. Franklin Delano Roosevelt é contemporâneo, praticamente vai governar os Estados Unidos nesse mesmo período. Ele vai ser eleito, reeleito e reeleito novamente. Vai ter um mandato presidencial, tem a possibilidade da reeleição, garante, e depois, novamente, ineditamente, é reeleito por um terceiro mandato consecutivo, presidente dos Estados Unidos. E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso aí. Olha só, então nós tínhamos aí uma relação, ele de 1930 a 45 e ele de 1933 até 45 também, nesse período. Agora de uma forma mais democrática, de eleição não, porque Getúlio Vargas entrou através de um golpe, deu um golpe e aí continuou aí no governo até esse período. Esse foi o primeiro mandato dele. E justamente nesse período que o mundo, não é só o Brasil, nem só os Estados Unidos, mas o mundo entrou no processo que a gente vai ver também no futuro, ali no 9º ano, mas a gente para entender, a gente precisa comentar sobre isso aí, que é a respeito da crise capitalista de 1929, onde por um processo vindo com heranças da Primeira Guerra Mundial, o mundo tinha saído da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e que abalou a produção, a economia e tudo mais. Um dos países, o único país que vai sair ileso, sem nenhuma lesão, sem nenhum trauma, sem nenhuma bombinha sequer cair em seu território, vai ser os Estados Unidos, que vai começar a desenvolver a sua indústria produtiva, produzindo e fornecendo produtos para os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, no primeiro conflito. Os Estados Unidos promoviam a industrialização, produtos para abastecer as economias, os mercados dos países que foram envolvidos na guerra, que eram praticamente todos os países da Europa. Todos eles, Alemanha, Inglaterra, França e assim por diante, Rússia e assim por diante. A única indústria que estava preservada, que poderia continuar fornecendo produtos, era dos Estados Unidos. Só que eles vão aumentar a sua produção. E esse aumento de produção vai travar aí o consumo, ou seja, você tem muito produto para ser consumido. É a mesma coisa que você, digamos assim, você tem uma quantidade grande de celulares. Embora você tenha muitos celulares na sua casa, cada pessoa tem um celular, mas se você tiver, cada pessoa não precisa ter 10 celulares. Aí o mercado trava, não é assim? Então é a mesma coisa, cada pessoa, numa casa tem mais de uma geladeira, mais de uma televisão, tem mais de um carro, onde é que vai caber tanto carro? Então, os Estados Unidos aceleraram a sua produção. O mercado estava lotado de produtos, eles continuaram produzindo. Isso aí vai travar a economia. Isso vai causar uma crise mundial de excesso de produtos aí que os Estados Unidos tinha produzido. Quem vai entrar para salvar essa economia vai ser Roosevelt. Aí ele vai começar um novo projeto, que a gente vai entender no futuro também, e vai começar a salvar a economia. O Brasil também estava com o presidente dele, Getúlio Vargas, né?
que vai seguir as mesmas políticas econômicas, vai conseguir salvar a economia do Brasil também, ok? Então, esse é o processo. Também, a gente está falando de 30 com ele, 33, 30 com Getúlio Vargas, 33 com Roosevelt. Logo depois, em 1939, vai iniciar a Segunda Guerra Mundial. Olha só, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Crise de 1929, a crise da economia, o mundo todo entrou em crise, não se produzia mais, não se consumia mais, gente se matando, morrendo de fome, aquela coisa toda, ok? Pelo excesso de produtos que não estava sendo negociado. Em 1939 entra a Segunda Guerra Mundial, e essas duas figuras aqui, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, estavam aí nesse processo. E aí vem um processo de bom relacionamento. Os Estados Unidos não estavam usando mais a palavra do Big Streak. O que era o Big Streak? O grande porrete, traduzindo o grande porrete. Era uma política intervencionista, onde os Estados Unidos da América se interviam nos assuntos políticos e econômicos dos países da América Latina, inclusive o Brasil, implantada por Theodore Roosevelt, um outro presidente dos Estados Unidos, que dizia a América para os americanos, que era a intervenção, o imperialismo aqui, a intromissão aqui dos Estados Unidos aqui nas colônias, melhor dizendo, nas colônias, não, nos países latino-americanos, a intervenção na política e na economia. Só que a economia, como potência e tudo mais, os Estados Unidos precisavam ter uma outra relação, uma boa relação com seus vizinhos, não uma relação de imposição, não, eu vou impor, tem que ser assim, não, agora ele vai fazer, não, vamos conversar, vamos dialogar. Ele era uma potência, mesmo estando com a sua economia fragilizada, era a principal potência econômica do mundo até então, se tornou a potência mais importante economicamente do mundo até então, certo? Mas o que vai acontecer? Ele vai mudar a sua forma, não mais a do Big Streak, ou seja, aquele grande porrete, aquela grande intervenção, aquela imposição, aquele imperialismo, e agora vai começar a dialogar, conversar com os governos, com o governo do México, com o governo dos Estados Unidos, com o governo do Brasil, outros governos aqui. Ele vai começar a conversar, a dialogar com eles agora, propor acordos, e a gente vai ver alguns acordos aí, chegar junto com dinheiro, com empréstimos aí para desenvolver a economia e fazer com que ele se alie, principalmente no período conflituoso, que era o da Segunda Guerra Mundial, que a influência dos países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, principalmente a Alemanha, que vai ser um dos países que vai promover a Segunda Guerra Mundial, com uma política imperialista, tentando conquistar mais territórios, conquistou a França, conquistou vários outros países ali da Europa. Então, essa influência alemã, da Alemanha nazista, era preciso ser impedida de chegar até quem? Até o Brasil, até os países da América. E aí fazer com que esses países dificultassem relações com os Estados Unidos. Por isso, que relações eram essas, professor? Relações econômicas, de compra e venda. Por quê? O Brasil era um parceiro econômico da Alemanha nazista, da Alemanha de Hitler, da Alemanha que estava na Segunda Guerra Mundial. Era um parceiro econômico. O Brasil fornecia café e algodão para a Alemanha. Correto? E a Alemanha era rival dos Estados Unidos. Os dois estavam em campos opostos ali no conflito. E o Brasil se tornou neutro, porque ele tinha relações com a Alemanha e não queria passar por um lado. Só que a influência norte-americana, com financiamento da Siderúrgica Nacional, CSN, da Vale, também outra siderúrgica também, mais um incentivo em dinheiro vai fazer com que o Brasil se chegue mais ao que? Dos Estados Unidos, inclusive chegando a mandar tropa para a Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos, ou seja, do lado dos aliados, que era quem? Era os Estados Unidos, era a Inglaterra, era a França e a antiga União Soviética, que hoje não existe mais. Iremos ver isso também no futuro. Contra quem? Contra os países do eixo, que era quem? Roma, Berlim, Tóquio. Ou seja, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. Ok? Embora muitos aqui, inclusive o presidente Vargas e outros
chefes de governo dele também tinham interesse dos países, né, do eixo, esse que eu falei para vocês, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. Beleza, pessoal? Então é essa a ideia de política de boa vizinhança, da boa vizinhança, essa relação amigável, amistosa, esse aproxegamento aí, vamos dizer assim, dos Estados, para a gente entender melhor, dos Estados Unidos com o Brasil, mas não é só com o Brasil não, outros países também, como o México, outros países aí também que a gente viu aí das Américas Latinas. Porque o quê? Tinha medo de perder essa relação econômica, uma parceria econômica. Eu vou fornecer produtos. Também o Brasil era um importante ponto estratégico. Olha só o Brasil aqui, ó. Se você tiver o seu livro aí, dê uma olhada no mapa. O Brasil está aqui, os Estados Unidos estão aqui. A proximidade geográfica dos Estados Unidos com a África é muito maior, é bem maior do que a proximidade dos Estados Unidos. Aqui é um trampolim para poder chegar na África, da África para chegar na Europa, nos países que estão envolvidos no conflito. E a Segunda Guerra Mundial também envolveu países aqui no conflito, aqui da África, nesse conflito também. Então ela tinha uma proximidade muito grande, tanto é que vai ser construída uma base norte-americana aqui no Rio Grande do Norte, certo? Bastante interessante. Então vai ter uma grande influência, um grande contato, incentivo dessa Companhia Siderúrgica Nacional com capital fornecido pelos Estados Unidos, né? Também a Vale também vai ser construída com capital e também o incentivo de outros dinheiros, de outros recursos aí financeiros também para o Brasil. Beleza? Então olha só, implementada durante os governos de Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, 1933 e 1945, a chamada política de boa vizinhança tornou-se a estratégia de relacionamento com a América Latina no período de quê? Nesse período aí da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Sua principal característica foi o abandono da prática intervencionista. Lembra que a gente falou sobre o que é essa prática intervencionista? Que prevalecera nas relações entre os Estados Unidos com a América Latina desde o final do século XIX. Aquela política que eu falei para vocês do Big Stick, o grande porrete de Theodore Roosevelt, a América para quem? Para os americanos, né? Só que aí era um processo intervencionista. Até as pessoas fazem um trocadilho, né? América para os americanos do norte. Que eles queriam o quê? Influenciar os países da América Latina economicamente. Como, professor? Fazendo com que os países da América Latina fornecessem matérias-primas, algodão, borracha, matérias-primas para quê? Para produtos industrializados dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos compravam matéria-prima e fornecer produtos industrializados. Só que a matéria-prima tem menos valor do que o produto industrializado. E ele queria ganhar com isso. Isso era a política de intervenção na economia, na política tal, e tudo mais. Com a Segunda Guerra Mundial, essa política vai mudar. Com o Roosevelt, essa política vai mudar. Não, agora a gente é amigo, a gente é parceiro. A gente vai trocar aqui incentivos, você vai me ceder aqui parte aqui, ceder não, você vai permitir com que eu coloque minhas tropas aqui, porque ela vai servir de trampolim para a gente chegar na África, chegando na África a gente chega na Europa para combater os inimigos, além de que, na entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu falei para vocês que o Brasil, ele se manteve neutro, porque ele tinha relações comerciais com a Alemanha nazista, mas com essa política de boa vizinhança, ele vai ter que entrar na Segunda Guerra Mundial, certo? Oferecendo 25 mil soldados para lutar nos campos de batalha aqui na Itália, na famosa tomada de Monte Castelo e outras campanhas que tivemos por ali. Correto? Sua principal característica foi o abandono da prática intervencionista que prevalecia nas relações dos Estados Unidos, no século XIX. A partir de então, adotou-se a negociação diplomática, aquela conversa, diálogo e tudo mais, e a colaboração econômica e militar, com o objetivo de impedir a influência europeia na região. Que influência europeia que ele está falando isso aí? A influência de outros países que queriam também matérias-primas e fornecer produtos industrializados, e principalmente a Alemanha, que estava no período de guerra. Manter a estabilidade política no continente, que interessasse aos Estados Unidos, e assegurar a liderança norte-americana, estamos falando dos Estados Unidos, no hemisfério ocidental. Então, tudo isso com o objetivo de manter a liderança dos Estados Unidos aqui.
Prosseguindo, pessoal, vamos mastigar bem direitinho para a gente entender. Olha aqui os símbolos também desse processo, né? Carmen Miranda, portuguesa, veio para o Brasil, 2 anos de idade, se tornou cidadã brasileira, né? Atriz, cantora e tudo mais. Olha ali, ó, quem é aquele personagem? Eu acho que talvez vocês não conheçam, hoje eu conheço muito pouco, porque ele deixou de ser falado aí. É o Zé Carioca. O outro vocês conhecem, né? O Pat Donald. Todos eles criados aí por Walt Disney, né? Pat Donald, Walt Disney e o Zé Carioca. Depois ele veio, olha, o Walt Disney veio para o Brasil e teve a ideia aí, juntamente com pessoas aí do Brasil, de criar o quê? Um personagem aí semelhante a Zé Carioca. O Zé Carioca, um símbolo aí do Brasil aí nesse período, aquela coisa toda. Aí eles estão aí. Você já foi à Bahia? O nome de um filme que foi lançado com esses 2 personagens também teve a participação de Carmen Miranda, dando essa ideia, né, de política de boa vizinhança e tal, o samba, levando o samba ali, aquela coisa toda, né, o gingado, a música latina aí do Brasil, dos países também da América Latina e tudo mais. Então isso aí foi um dos símbolos, né, presente nesse período aí de boa vizinhança entre os Estados Unidos e Brasil aí, não só o Brasil, mas a gente fala do Brasil, principalmente porque o Brasil é onde onde aconteceu muito essa questão aí da política de boa vizinhança. Isso vai proporcionar isso que eu já falei, né, a entrada do Brasil aí na Segunda Guerra Mundial. Por que ele entrou na Segunda Guerra Mundial? Porque ele teve o fornecimento de recursos para a construção da Siderúrgica Nacional, posteriormente, ou seja, tempo depois da Vale, teve incentivo econômico, teve treinamento aí das forças expedicionárias brasileiras. Esse acordo que foi feito aí com o Roosevelt, com o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, foi em 43, a guerra já estava acontecendo desde 1939. Porém, o Brasil só vai entrar na guerra já no ano final, em 1945, passando ali um total de 7 meses com 25 mil homens, um pouco mais de 25 mil homens, mil soldados, porque nesse período ele estava em processo de treinamento. O Brasil não tinha uma estrutura militar e técnica para entrar numa guerra até então, até aquele período moderna. Então o Brasil teve que ter oficiais brasileiros mandados para os Estados Unidos, sendo treinados nos Estados Unidos, e militares de alta patente sendo mandados para o Brasil para promover o treinamento das tropas brasileiras e todo aquele processo. Nesse período aí que nós teremos também a FAB. O que é a FAB, professor? Força Aérea Brasileira. FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial era duvidosa. Existiam ali divergências de entendimento da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E a imprensa criticava muito, falava assim, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Só que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. E os símbolos aí da luta do Brasil foi justamente uma cobra fumando, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esse aqui é um dos símbolos aí que a gente vê com essa política de boa vizinhança. Ó, no campo político estratégico, permitia aos Estados Unidos fazerem frente à competição internacional do nascente sistema de poder alemão. Olha só, no campo político estratégico. É melhor, os Estados Unidos pensavam assim, que eu entre em política de bom relacionamento, diplomacia, conversa, do que os alemães. Porque aí eu vou perder um aliado aqui no meu território praticamente, que seria no território americano, né? Assegurando um relacionamento competitivo com as nações latino-americanas, com vista à formulação de planos globais de defesa do hemisfério, dessa parte aqui, proporcionada pelo Estados Unidos, né? A defesa, o interesse dos Estados Unidos era defender essa parte aqui, parte da América. Não tem influência alemã aqui nessa parte, nessa região aqui da América do Norte, da América do Sul, da América Central. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Olha só, interesse no campo econômico. Mais uma vez aí, Getúlio Vargas, a CSN, Companhia Nacional Siderúrgica, produção de aço, que no período da Segunda Guerra Mundial era muito importante a produção de aço para alimentar a indústria bélica, ou seja, de armamentos, de equipamento, de munição para os Estados Unidos e tudo mais, para os países envolvidos no conflito e tudo mais. No campo econômico, a política de boa vizinhança convinha
aos esforços dos Estados Unidos para se recuperar dos efeitos da crise de 1929 sobre sua economia, facilitando a formação de mercados externos para os produtos e investimentos norte-americanos, além de garantir o suprimento de matérias-primas para as suas indústrias. Então é isso que eu falei para vocês. A recuperação dos Estados Unidos pós a crise de 1929 estava aí. Fornecimento o quê? Investimento norte-americano. Produtos industrializados tem o quê? O mercado. O que o mercado seria isso aí? Os países da América Latina. O Brasil está no meio. Fornecimento de quê? De matérias-primas. O Brasil ia fornecer o quê? O café, a borracha, o algodão. Para quê? Para as indústrias norte-americanas. Matérias-primas e comprando produtos industrializados. Poderia ser o quê? Eu forneço algodão e compro tecido. Eu forneço a borracha e compro pneu de automóveis. Entendeu? Qual a matéria-prima? A borracha. Qual a matéria-prima? O algodão. Qual o produto industrializado? O tecido. Qual o produto industrializado da borracha? O pneu. Ok? Prosseguindo. E aí nós temos aí, mais uma vez, né, os dois presidentes. E aqui o símbolo, né? Um dos acordos que nós tivemos aí dessa política de boa vizinhança foi justamente a entrada do Brasil aí na Segunda Guerra Mundial. Foi importante essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tinha até um plano B, tinha até uma outra questão. Se caso o Brasil não optasse pelo lado dos Estados Unidos, o Brasil também vai ser bombardeado. O submarino alemão vai bombardear aí durante um bom tempo, levando vítimas a várias pessoas, 2.000 pessoas, se não estou enganado, a costa do Brasil, que vai ser abatido, vai ser destruído esse submarino. E aí também se cria mais uma polêmica, né? Digamos assim, aí o Brasil tem que entrar na guerra de fato, né? Mas ele entrou aqui está o símbolo, né, do Brasil, a cobra fumando e tudo mais, e aqui a Força Expedicionária Brasileira, até que a comemoração de 70 anos aí da luta ali. Eu tenho o maior orgulho de dizer que meu pai participou, meu pai adotivo participou aí da Segunda Guerra Mundial. Em algumas aulas vou trazer as medalhas aí que eu tenho aí, da participação dele, todas as homenagens que foi dita aí. Lá na cidadezinha do Mato Grosso do Sul, chamada Três Lagoas, tem uma placa lá com o nome dele, estudinho ali, vários ex-combatentes do Mato Grosso que lutaram aí nesse período, está o nome dele lá também, Tomás aqui no Loyola, está lá o nome dele lá também. O maior orgulho da minha vida, um dos maiores orgulhos da minha vida. Mas voltando aqui, pessoal, olha só, o desaparecimento das condições que geraram a política de boa vizinhança dos anos 30, depressão econômica, liderança pessoal de Roosevelt, competição latente entre os Estados Unidos e a Alemanha, etc., e o surgimento de uma nova ordem internacional, com os Estados Unidos na posição de líder absoluto no hemisfério ocidental, levaram o governo norte-americano a adotar uma política que priorizava a reconstrução econômica europeia e a contenção da União Soviética. Presta atenção, essa política de boa vizinhança, ela durou até a Segunda Guerra Mundial. Mas logo que a Segunda Guerra Mundial, em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial, em 1946, a política de boa vizinhança se acaba. Entra uma nova outra política, porque aí os Estados Unidos têm interesse na reconstrução da Europa, com o tal de Plano Marshall, que aí empresas iam contribuir para a construção, empresas estadunidenses dos Estados Unidos iam contribuir para a reconstrução da Europa, com isso ganhando dinheiro. E aí nós temos aí outra fase, que a gente vai ver também no futuro, que é a fase da Guerra Fria, que ele vai ter uma competição, uma nova guerra, uma guerra de tensão, não vai ter conflitos diretamente, entre a União Soviética, certo? Então aquela política de boa vizinhança, acabou, ficou até o término da Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a questão da política de boa vizinhança aí, nesse período de entreguerras, nesse período da Segunda Guerra Mundial. Nós iremos falar sobre esses assuntos aí também no 9º ano também. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos vocês. Não, vamos aqui. Eita, já estou querendo adiantar. Vamos aqui a nossa correção de atividades. Olha só. O que você entendeu por neoliberalismo e quais as suas principais características? É uma teoria econômica que defende a não intervenção do Estado nos setores econômicos e políticos, tendo como principal característica a redução de impostos e tributos, estimulam a entrada de empresas multinacionais contra o protecionismo econômico, privatização de empresas estatais
e a livre circulação de capitais estrangeiros. Então, essa é a ideia do neoliberalismo, né? Assuntos das outras aulas passadas. O que foi o Consenso de Washington? O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989, que visava a propagar, divulgar a conduta econômica neoliberal com a intenção de combater as crises e misérias dos países subdesenvolvidos. Terceiro, cite algumas consequências do investimento chinês no continente africano, assunto da aula passada, que é um conjunto dessa daqui, viu? Estreitamento das relações comerciais China e África, ampliação das exportações de manufaturados chineses à África, maior influência da China na economia dos países africanos, ameaça da soberania dos países africanos frente aos interesses chineses, investimentos na infraestrutura africana, melhorando a qualidade de vida da população africana. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns, né, das consequências do investimento. Terceiro, qual a polêmica que envolve a construção da sede da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia? Resposta: a construção da sede da União Africana em Addis Abeba foi um presente chinês ao governo da Etiópia. A polêmica está na suposta espionagem chinesa nos assuntos da União Africana. Quarta questão: quais as recomendações do Consenso de Washington? Reforma fiscal, redução das tarifas alfandegárias, privatizações, reduzindo ao máximo a participação do Estado na economia, redução fiscal do Estado, reduzindo os gastos do Estado através do corte em massa de funcionários, terceirização, maior número possível de serviços e diminuição das leis trabalhistas e do valor real dos salários, cortando assim gastos por parte do governo e garantindo arrecadação suficiente para o pagamento da dívida pública. Então essas são as duas recomendações que tem aí sobre o Consenso de Washington. Olha só, são os referenciais sobre essa aula. Esses sites aqui tem vídeos e tudo mais, vocês podem ter informações aí a respeito da aula de hoje. Pessoal, fica essa mensagem para a gente. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.